Muitas pessoas não prosperam porque não seguem alguns princípios, mas se você se firmar no que é certo, não tem como terminar errado. Você vai conhecer alguns princípios básicos e necessários sobre enriquecimento segundo a Bíblia, alguns dos quais são praticados até por ricos que não conhecem a Bíblia. Mas antes de prosseguir, se você também gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e se inscreva nesse canal e bora lá! Embora seja um livro sagrado, as lições da Bíblia sobre dinheiro e riqueza são atemporais e podem ser aplicadas por pessoas de todas as crenças e origens. E uma das lições que pode livrar muitas pessoas de ciladas é o cuidado com a pressa. Está escrito em Provérbios: o homem egoísta se apressa em enriquecer e não sabe que a pobreza virá sobre ele. Em Lucas está escrito: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O planejamento não é garantia de sucesso em um empreendimento, mas sem ele é bem mais provável que o investimento seja perdido. E quando a Bíblia fala sobre não ter pressa, de forma indireta ela também reflete a necessidade de análise e planejamento, o que inclui a viabilidade do negócio, os recursos necessários e a mão de obra capaz de efetivar os planos. Mas é por causa da pressa, da ganância, da falta de análise sobre o que se pretende realizar que muitas pessoas caem em golpes, entram em esquemas de pirâmides e já têm a quebra como seu destino traçado. Mas não precisa ser assim. Veja o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer sobre isso. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo teve que enfrentar muitos problemas. Por causa da pregação do evangelho, ele foi perseguido e preso várias vezes. Foi açoitado, apedrejado e espancado. Enfrentou jornadas perigosas, passou fome e tinha muitos opositores. Mas ele conseguiu cumprir com o seu propósito com a ajuda de algo que tem igual importância para o sucesso dos negócios. Foi com o auxílio da instrução que ele suportou o que foi necessário para o cumprimento da sua missão. Hoje em dia, com o avanço dos meios de comunicação, é muito mais fácil ter acesso ao conhecimento. E ninguém precisa cometer os mesmos erros das pessoas que quebraram. As maiores lições vêm da experiência, mas ninguém precisa sentir na pele como ocorreu com o apóstolo Paulo e com pessoas que quebraram para só então ter a instrução necessária para empreender, por exemplo. Então você precisa agir, mas não deixe que a pressa te impeça de ter todo o conhecimento que você puder ter para aumentar as chances de ter sucesso nos negócios e investimentos. No planejamento também é importante encontrar um foco, porque a certeza do que se deseja alcançar evita desperdício de tempo e de recursos. Mas antes disso é importante ter uma visão ampla sobre toda a pretensão. Sem isso, as chances de quebrar aumentam. Por exemplo, você conhece alguém que montou um negócio porque viu alguém se dando bem fazendo o mesmo, mas não pensou que a demanda do serviço na região aplicada não seria o suficiente para sustentar o negócio? Esse é só um dos fatores que deveriam ser analisados antes da estruturação de um negócio. Mas a Bíblia traz alguns outros raciocínios que também se aplicam a esse caso, e alguns deles são os seguintes. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra outro, será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto o outro rei ainda está longe. Jesus disse isso para que as pessoas refletissem sobre a necessidade de planejamento antes de segui-lo, e esse mesmo raciocínio pode ser aplicado ao mundo dos negócios. Ter uma visão ampla, analisar o máximo possível da viabilidade tanto de forma macro quanto micro de um negócio é fundamental para traçar as metas desejadas e as possibilidades de concretização do plano. E se você agir sabiamente, esse planejamento também deve incluir as possibilidades de fracasso. Por exemplo,
Você traça a probabilidade de ganhos em um investimento e as chances de dar ganho é de 99,99%. Nesse caso, você colocaria todo o seu patrimônio nele? Talvez não, porque 0,01% de chance de erro é o suficiente para acabar com todos os seus recursos se você alocar todo o seu capital no negócio. Mas por causa da ganância, há pessoas que nem refletem sobre a possibilidade de fracasso. Mas os sábios não arriscariam perder tudo para ganhar mais. Pelo contrário, eles assumem o risco de forma planejada em ganhar mais com uma parte do que tem. E isso também vale para as dívidas. Aquele que se endivida de forma não planejada corre o risco de se afundar de forma irremediável. De fato, quem toma emprestado contando com a sorte para ter retorno positivo está propenso a ficar ainda mais pobre. A integridade não é só um princípio bíblico. Pelo contrário, é por causa da ausência dela que muitas empresas quebram em pouco tempo. Quando se monta um empreendimento sem considerar as obrigações fiscais e a responsabilidade com os clientes, por exemplo, é como construir um prédio colocando tijolos podres na fundação. Ele pode até se sustentar por algum tempo, mas cedo ou tarde vai cair. Assim como todo relacionamento, todo empreendimento duradouro requer a confiança de seus clientes. Pense agora em uma pirâmide financeira. Geralmente elas ganham muita força no início por causa da falta de transparência, mas sem honestidade, sem verdade, sem compromisso com o cliente, elas sempre caem. Isso também vale para qualquer empreendimento. Como diz a Bíblia, quem se comporta com integridade vive em segurança. Quem segue caminho torto acaba desmascarado. Quem monta um negócio pensando somente no dinheiro, sem se comprometer com a satisfação do cliente, está destinado ao fracasso. Então a integridade, assim como o conhecimento e o bom planejamento, é um pilar indispensável para a construção de um castelo robusto e duradouro. O homem fiel aos seus princípios será acumulado de bênçãos, mas quem procura enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Nesse contexto, enriquecer depressa quer dizer fazer coisas erradas em troca de dinheiro. E o dinheiro é solução para muitas coisas, mas o amor a ele é uma das maiores fontes de desgraças da humanidade. Quem iria aplicar golpes, roubar ou vender substâncias prejudiciais à saúde humana se o dinheiro não fosse colocado acima do respeito ao próximo? Mas quando as suas ações estiverem voltadas para cumprir com as suas obrigações e com a satisfação dos seus clientes, o dinheiro virá de alguma forma. Mas as pessoas que colocam o dinheiro em primeiro lugar, essas estão dispostas a cometer fraudes, a agir de forma antiética, trair sócios e por aí vai. E a consequência disso provavelmente será o fracasso do projeto. Os que temem a Deus de verdade são dignos de confiança, mas os que colocam o dinheiro, a vantagem acima de qualquer coisa, são como armadilhas ocultas ao seu redor. Enquanto você estiver próximo, é questão de tempo você cair nela, porque, como diz a Bíblia, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quanto mais pessoas praticarem a justiça e a paz, mais estaremos perto de Deus e de sua vontade. E se essa também for a sua vontade, considere deixar o like e se inscrever neste canal, porque assim você também estará contribuindo com o maior alcance da palavra de Deus. Até a próxima!